Vamos lá para o segundo vídeo dessa sexta-feira. Isso é uma excepcionalidade, é só porque eu quero encerrar esse bloco para a gente passar para o próximo. Nós vamos discutir uma nova teoria econômica, diferente da dos liberais. E também o que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 1933. Antes de mais nada, eu queria dizer que a referência que eu utilizei no vídeo passado foi do livro da Clara Matei, A Ordem do Capital, e tão somente ele. Bom, em 1883, nasce John Maynard Keynes, que viria a ser um dos mais conhecidos economistas da nossa história, fora Karl Marx, que é o principal deles. Keynes acompanhou o Tratado de Versalhes, apoiou as políticas de austeridade, era um discípulo de Hartree, um discípulo fiel, inclusive, mas ao longo do tempo ele viria a desenvolver a sua própria teoria, que era bem diferente da teoria liberal da época, a teoria neoclássica. Em 1936 ele publica o seu livro, A Teoria do Valor, em que diz que a economia ela tende no capitalismo, o capitalismo, a economia capitalista tende à instabilidade, e nisso ele tem uma semelhança com Marx, que dizia a mesma coisa, ou seja, que o capitalismo tendia a produzir crises cíclicas, o que é uma verdade. E que a moeda era um fator que é diferente dos neoclássicos, que achavam que a economia capitalista tendia à estabilidade. Quem dizia o contrário. Marx já havia dito isso muito tempo antes. Mas também que a moeda não era neutra, como diziam os neoclássicos, que ela tinha também um fator desestabilizador. Isso é simples, tem base empírica, é só olhar o que aconteceu em 29 nos Estados Unidos, no crack da Bolsa de Nova York. Uma outra diferença é que os neoclássicos achavam que a economia funcionava a partir da oferta, ou seja, você organizando a economia, produzindo um ambiente que favorecesse os investimentos, a oferta determinaria o crescimento. Ele dizia o contrário. O que determina o crescimento é a demanda. E em que momentos de crise o Estado precisa intervir para que a demanda, ou a demanda que ele chamava de demanda efetiva, pudesse aumentar e gerar crescimento. Ou seja, na visão de Keynes, o Estado tinha um papel muito importante no desenvolvimento da economia. Uma outra coisa que Keynes falava era que era necessário regular o capital. Ele, inclusive, falava da separação entre bancos comerciais e bancos de investimentos, algo que os Estados Unidos, inclusive, antes de ele publicar o livro, já haviam feito. Enfim, então é posta uma teoria que se contrapõe à teoria neoclássica e se contrapõe principalmente à austeridade. Põe a austeridade na parede. E a austeridade já andava mal, porque gerou crescimento. Inclusive, há quem atribua as políticas de austeridade na Europa como fator de causa da crise de 29. Então, eles já estavam nas cordas nesse momento.
A teoria de Keynes vem só reforçar isso. Concomitante nisso, ou um pouco antes, o presidente Roosevelt, que assume em 1933, diante da pasmaceira do Herbert Hoover, que fez absolutamente nada quando os Estados Unidos estavam desmoronando, quando as indústrias estavam fechando, quando havia milhões de desempregados, ele bola um plano, seria um novo trato. É interessante porque é um cruzamento em que o Roosevelt fez e que o Keynes pregava na sua teoria. Só que Keynes teria importância só depois da Segunda Guerra Mundial. Roosevelt traça um plano que ele colocou como 3 R's. O primeiro era relief, alívio, ou seja, transferir dinheiro, transferência direta de renda para os trabalhadores através da ampliação de serviços sociais, como, por exemplo, seguro-desemprego e outros. Reconstrução, ou seja, um plano de investimentos estatais para reconstruir a indústria norte-americana. Nisso incluíam também obras públicas, ferrovias, portos, enfim, e criava uma estrutura que, em tese, seria para formar uma base para uma ulterior recuperação da economia. E o último era o regulation, a regulação, que se tratava em regular o capital financeiro. Foi o capital financeiro que causou a crise em última instância. Na verdade, a crise era gestada pelo baixo crescimento dos Estados Unidos, mas mais os movimentos especulativos, que eram totalmente desregulados, foram decisivos na tragédia de 29. E ele aplica esse plano sobre muitas críticas à direita, dizendo que ele estava interferindo na economia. Vou perguntar que tipo de economia, né? Não tinha economia nenhuma, as pessoas estavam na miséria, estavam desempregadas, as indústrias quebradas, os bancos quebrados. Mas, enfim, a direita tem sempre essas intervenções maravilhosas, né? E a esquerda, críticas à esquerda, que ele não estava sendo efetivo o suficiente. E é verdade, mas, de um ponto de vista de tentar resgatar aquela população que estava vivendo na miséria absoluta, ele teve um efeito muito importante. E o Roosevelt se tornou uma figura muito popular entre as classes trabalhadoras dos Estados Unidos naquela época. Mas, se elas foram efetivas o suficiente, vamos tirar essa história do Estado, isso é uma bobagem, né? Ali, o conflito distributivo estava a favor do trabalhador, porque ele desviava agora o dinheiro para programas assistenciais, para geração de emprego, ele regula o capital, ele esboça um plano de tributação menos regressiva, que não acontece plenamente, mas pelo menos ele tenta. Mas a recuperação dos Estados Unidos só acontece a partir de 1939, quando eclode a Segunda Guerra Mundial. E ela eclode a partir de toda a confusão que foi criada, na minha opinião, pelas políticas de austeridade fiscal.
pelas políticas de austeridade fiscal. E é isso, essa é a última parte desse bloco. Eu queria citar rapidamente, foi um resumo rápido. As referências é um livro da Juliane Furno com o Pedro Rossi, para uma economia para a transformação social. É um livro curtinho, muito didático. E o meu livro de cabeceira, A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta-feira, nós começaremos o nosso segundo bloco, discutindo o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, a partir dos escritos de um livro e dos artigos do professor Paulo Vicentini. Boa noite, mais uma vez, bom final de semana.